Olá! Tivemos um Mundial bem agitado, né? Muitas surpresas, mais do que se esperava, eu acho. Acho que muitos aqui e no mundo afora esperavam o maior controle dos europeus desse Mundial. Acho que até pensando que tinha um risco alto de, a partir das quartas, só ter times da UEFA. Mas não só não foi o caso, como a gente teve até um semifinalista não europeu, então foi bem interessante. O Mundial mostrou bem a competitividade do futebol ao redor do mundo, em partes até que dentro do que eu esperava, mas em muitos casos além do que parecia possível. O torneio também foi um teste para a Copa do ano que vem e a coisa vai ser mais complicada do que pensava. Em relação ao público, eu não me alarmo tanto a isso, né? Apesar de que a política imigratória do Trump está afastando muita gente que viajaria para os Estados Unidos normalmente e dificultando a entrada de outros, então a FIFA vai ter como lidar com isso. Mas em relação ao público do Mundial, era meio óbvio que uma Copa do Mundo de clubes nunca lotaria estádios tanto quanto uma de seleções faz. Na de clubes, você só atrai a torcida do Mamelodi, enquanto na de seleções você atrai a África do Sul inteira, por exemplo. Então, se a FIFA aprender as lições desse Mundial e fazer um marketing bom nos Estados Unidos e não forçar a barra com os preços que nem fizeram nesse torneio, creio que lugares vazios demais talvez não seja um perigo tão grande. O que é um perigo é a porra do clima. Puta que pariu, esse Mundial me mostrou que a FIFA é muito mais amadora do que eu pensava. Primeiro vamos falar do calor. Todo mundo sabe que o verão na América do Norte não é zoeira. É um inferno no México, nos Estados Unidos e no Canadá também temos visto temperaturas absurdas. E a FIFA nunca exigiu estádio climatizado em todas as sedes? Tá, eles não são baratos, mas pelo menos não podia exigir cobertura em todos os estádios? Isso é mais um problema dos Estados Unidos, que tem boa parte de seus estádios, incluindo o da final, totalmente expostos ao sol. Boa sorte jogar meio-dia sem nenhuma sombra por 90 minutos. Todo mundo que não for negro como a noite vai ter câncer de pele até o final da Copa. Daí tem o principal problema, que são as tempestades. O verão é a época das tempestades dos Estados Unidos, na costa leste, né? Porque o oeste é um deserto maldito. Mas então, 8 dos 10 estádios desse Mundial estavam nessa área de risco, e 5 na Copa ano que vem, 6 se contarmos também Toronto no Canadá. E apenas uma dessas sedes é imune às tempestades, que é o estádio de Atlanta, fechado, climatizado como todos deviam ser. Mas a FIFA nunca fez questão de mover um dedo para ter todos os estádios da costa leste imunes a essas adversidades climáticas. E ainda fez questão de pôr alguns jogos bem nos horários que mais tem risco de tempestade para pegar o horário nobre da Europa. Tivemos que lidar com o vexame de paralisar jogos por mais de uma hora por causa de raios. Não sei o que vão fazer isso ano que vem, não há tempo para colocar um teto nos estádios expostos, então eles devem ficar da mesma forma que estão. Existem medidas extremas, como mudar algumas sedes, tipo, trocar Filadélfia por Minneapolis, que tem um estádio todo fechado. Mas provavelmente não vão fazer isso, então o que mais podem fazer é priorizar que jogos na costa leste ocorram de noite, que é um horário com menor frequência de raios. Mas deixando a incompetência da FIFA de lado, acho que vale a pena a gente olhar de novo cada grupo desse torneio e ver como as coisas aconteceram, né? O grupo A foi realmente o grupo mais equilibrado do torneio, com todos os times pontuando e chegando vivos na última rodada. O Inter Miami me surpreendeu por ter sido um time mais forte do que parecia no momento, as suas estrelas puderam brilhar e fazer a diferença para o time. O Palmeiras foi dentro do esperado, performances boas em alguns momentos e bem idiotas em outras. O Porto se mostrou pior do que esperavam, né? Eles vão ter trabalho para a próxima temporada. E o Al-Ahly, meu Deus, se tem um time que se auto-eliminou dessa competição foi esse. Empataram com o Miami por incompetência, se fizessem um mísero golzinho e eles tiveram muitas oportunidades para isso, teriam passado de grupo com 4 pontos. E contra o Porto, pelo amor de Deus, sem zoeira com o Manoeli, era para terem feito uns 7 gols no Porto. O quanto de chance clara que desperdiçaram é de fuder, os caras são muito burros, não sabem tomar a decisão certa no ataque. Aliás, esse foi um problema de boa parte dos times não europeus e sul-americanos. Tinham até a qualidade necessária para competir, mas o que ferrava muitas vezes era a droga da finalização. E o Al-Ahly foi o maior exemplo disso. Olha, para as próximas temporadas os egípcios não podem satisfazer com isso. Eles têm que resolver esse problema do ataque, porque já não é de hoje, né? É foda isso. Daí o grupo B foi onde nós tivemos o choque, o incidente. O Botafogo venceu do PSG. Essa era uma possibilidade que eu simplesmente não considerava muito, mas o Fogão fez seu dever de casa, botou uma estratégia inteligente para enfrentar o PSG, o time fez um jogo perfeito e se deram bem por isso. Não é como se o Paris veio mole pro torneio, quer dizer, eles chegaram até a final, né? Mas já na estreia eles botaram o Atlético para mamar, que aliás foi a grande decepção do grupo. Achava que o time do Simeone fosse fazer mais coisas, só que não foi o caso. Não estavam mais com o fôlego que havia visto no começo da temporada. Em relação ao Seattle, foram competitivos, mas pecaram em finalizações. Se tivesse com a pontaria em dia, teriam feito coisa melhor, mas pelo que foi, não foram mal, especialmente num grupo duro como esse. Creio que se tivesse tido mais sorte no sorteio, poderiam ter passado de fase num outro grupo, mas deram azar, né? O grupo C foi interessante. O Bayern se mostrava, como esperado, o mais poderoso do grupo, mas perdeu a liderança para o Benfica no último jogo. Também, tendo que jogar embaixo de um sol de 40 graus, difícil que os bávaros fossem avassaladores num jogo desses.
O Benfica achei um pouco decepcionante no começo, teve um empate com o Boca em que tiveram que correr atrás do placar. Eu esperava que o Benfica mostrasse muito mais superioridade sobre o Boca pela qualidade que tem no time, mas não vimos isso. O Boca, por sua parte, começou melhor do que eu esperava desse time, sobreviveram bem ao Benfica e podiam terem sido aniquilados pelo Bayern, mas só foi 2-1 o placar. Porém, no último jogo passaram vergonha e empataram com o semi-profissional Auckland City e ficaram sem uma vitória nesse torneio. E os neozelandeses, por sua parte, me provaram errado, conseguindo pontuar no grupo, provando que talvez fossem mais competitivos do que talvez dávamos crédito, né? Então, palmas a eles. No grupo D tivemos uma história até interessante, né? O Flamengo conseguiu mostrar todo o seu potencial e tomou a liderança do Chelsea no grupo. O que não era tão difícil de imaginar antes. O Flamengo vinha como talvez o melhor time fora da Europa. Porém, o placar de 3-1 foi bem inesperado. Os ingleses, por sua parte, fizeram uma fase de grupos medíocre. Fizeram o básico de se classificar, mas sem serem grande coisa. Os eventuais campeões cresceram mesmo no mata-mata. E daí os outros dois do grupo foram até competitivos, os dois pontuaram, né, mas não fizeram bastante para chegarem muito perto de se classificarem. O grupo E foi até equilibrado, o Urawa foi meio decepcionante, eu diria, porque demonstrou capacidade para competir e conseguir resultados, mas faltou mais ousadia e intensidade ofensiva para fazer melhor. O River Plate saiu decepcionado do torneio, né, parando na fase de grupos. Ficar só no empate com o Monterrey custou tudo para eles, tinha que ter vencido aquele jogo. Os mexicanos, por sua parte, não me impressionaram tanto no começo. Claro, tiraram o empate da Inter, maneiro, mas foi bem se segurando e não me impressionaram tanto assim com a bola no pé. Contra o River, não fizeram um jogo tão equilibrado com os argentinos quanto eu esperava, mas no terceiro jogo foram bem convincentes. E depois fizeram um jogo interessante nas oitavas, mesmo sendo eliminados. Já a Inter, como havia falado, veio para esse torneio abalada e com um novo trabalho de técnico. E realmente não conseguiram jogar uma bola de alguém que é vice-campeã da Champions. A Inter tem sua força, claro, tanto que lideraram o grupo, mas mostraram ser um europeu até que acessível para o resto do mundo. O grupo F teve boas disputas em seus jogos. O Fluminense, o fudido do Fluminense, que é o brasileiro que chegou talvez com menos moral nesse torneio, tendo sido quase rebaixado, acabou sendo no final o que foi mais longe. E estreou impressionando, empatando com o Borussia Dortmund, sendo dominante no jogo, merecendo até a vitória. Depois sofreu um pouco, tomou um susto contra o Sun, tendo tomado a virada e correndo o risco de perder, mas conseguiu tomar controle do jogo na reta final e conseguir a vitória. Contra o Mamelodi, só se seguraram para conseguir o empate, com os sul-africanos tendo mais controle do jogo e talvez merecendo mais a vitória. Falando neles, até mostraram porque eu os via como mais favoritos que o Fluminense nesse grupo, mas o Flusão veio com mais fôlego nesse torneio e com um área super inspirado. O Mamelodi fudeu mesmo no jogo contra o Borussia, abriram o placar, mas logo entregaram a virada com 2 presentaços na defesa, erros que não se podem cometer num torneio desses. Os alemães, por sua parte, se mostraram bem, falar a verdade, nem pareciam muito motivados assim pro torneio. A performance mais impressionante deles foi o finalzinho do jogo deles contra o Real nas quartas, onde eles quase empataram um jogo que estava perdido. Fora isso, eles só fizeram o mínimo para avançar no torneio. E o Sun, bem, não se provou ser uma presa fácil, mas tirando o jogo contra o Fluminense, eles não chamaram muita atenção. O grupo G, antes do Mundial começar, parecia que ia ser um grupo bem previsível, com 2 europeus muito favoritos para passar. E foi o que rolou. No caso, o Wydad mostrou-se até competitivo contra o City e a Juve, mas esbarraram no mesmo problema que eu falei lá do Al-Ahly. Por exemplo, no jogo contra o City, quando ainda só estava 1-0, o Lork do Wydad dá 2 chapéus nos zagueiros do City e entrega pro Zenraoui chutar. E o cara perde a bola que nem um imbecil. É de fuder, tu não pode perder chance assim contra um adversário desse nível. O Al-Ain pode ter vencido o Wydad na última rodada, com um pênalti duvidoso, devo dizer, mas foi um saco de pancada contra a Juve e o City. Tenho que criticar a escalação do time nesses 2 jogos. O Ivic colocou uns caras que tinham acabado de chegar como titular da zaga, ao invés de priorizar os caras que estavam estabelecidos no time já há um tempo e já entrosados com a equipe em geral. Não que o Al-Hashemi faria toda a diferença, mas eu apostaria mais nele do que no garoto esloveno que acabou de chegar do Olimpia Ljubljana, ou no garoto de 19 anos das categorias de base. Parece até que trataram o Mundial como um torneio de pré-temporada para testar novos jogadores. Já o City e a Juve, bem, o City pareceu mostrar que está de volta, ou pelo menos saindo da fase ruim dessa última temporada, podendo se esperar coisas melhores para eles no próximo ano. E a Juve também, eu acho que assim, começaram bem o Mundial, começando nos 2 primeiros jogos, com o Illes jogando muito, mas depois tomaram um sapeco do City e foram meio que esquecíveis contra o Real. Então, é difícil dizer o quão bem esperar a Juve para essa próxima temporada, mas eu acho que o Tudor consegue ter um sucesso razoável com eles nesses próximos anos. E por fim, no grupo H, tivemos o Pachuca trazendo vergonha à Liga Mexicana. Perderam para o Salzburg da Áustria e não conseguiram fazer grande coisa contra o Real Madrid, mesmo tendo um homem a mais por quase todo o jogo. O desfalque do Illes realmente ferrou com as possibilidades ofensivas do Pachuca. No final, era melhor ter deixado o Leão ter ficado e tirado o Pachuca. Provavelmente o time do Rames teria feito coisa melhor.
O Salzburg jogou mais bola do que esperava. Óbvio que não seria um time fácil, mas mostraram um pouco mais de garra do que via neles. Já o Real não estreou bem, empatou com o Al Hilal, correndo o risco sério de ter perdido aquele jogo, mas os outros 2 jogos foram mais convincentes. Porém, o time ficou dependendo bastante de qualidade individual para conseguir resultados ao invés de coletividade no geral. O Al Hilal fez uma fase de grupos interessante, com uma grande estreia contra o Real, mas sofreu mais do que se esperava nos 2 jogos seguintes, por causa da ineficiência ofensiva do time, que criava muitas jogadas, mas não aproveitava suas chances. A falta do Mitrovic foi bem sentida, e honestamente, o Marcos Leonardo não é uma alternativa à altura do sérvio. De qualquer modo, mostraram, como esperado, que eram o segundo melhor time do grupo e passaram de fase. Tá indo pro mata-mata, os 4 brasileiros avançaram, continuando sendo a liga mais bem representada até na fase final do torneio, e continuamos a ter bons jogos e muita surpresa, acho que até mais do que na fase de grupos. Tivemos um confronto brasileiro, com o Verdão se saindo melhor e é foda pro Botafogo, os caras vencem do PSG para no final serem eliminados pelo Palmeiras. O Benfica e Chelsea tiveram que lidar com o pior caso das paralisações por raio, o jogo faltava 10 minutos para acabar e a bosta teve que ser paralisada por 2 horas até voltar para finalizar a partida. Felizmente o Benfica levou o jogo à prorrogação para fazer essa volta valer mais a pena, mesmo que no final os portugueses tenham se ferrado. O Messi reencontrou seu ex-clube e não teve chance. O PSG resolveu a partida no primeiro tempo. O Miami só entrou no jogo no segundo tempo, quando estava tudo resolvido. O Flamengo tomou 4 gols do Bayern, mas pelo menos pode dizer que jogou de igual para igual com os alemães. E como um cara disse no Twitter, eu prefiro perder que nem o Flamengo perdeu pro Bayern do que ganhar acovardado que nem o Botafogo ganhando do PSG. O Flusão continuou nos impressionando, jogando o vice-campeão da Champions pra merda. Realmente, o Renato mostrou que ele é um técnico que vinha sendo muito subestimado, inclusive por mim, e que o cara sabe das coisas. A Inter, por outro lado, mostrou que vai ter muito trabalho para a próxima temporada. Tivemos nas oitavas o melhor jogo do torneio, o Al Hilal e o Manchester City, tendo visto como o City parecia estar de volta à boa fase, especialmente com a goleada que deram na Juve, e considerando que além de não ter o Mitrovic, o Al Hilal não ia contar com o seu capitão Salem Al-Dawsari, que havia se lesionado, eu não acreditava que os árabes iam conseguir superar o City, mas eles provaram o contrário. O Inzaghi conseguiu nesse começo de trabalho trazer o melhor futebol do Al Hilal e venceram de virada num jogo de 7 gols, o que faz o feito ainda mais absurdo. E destaque para o Bono e Koulibaly, mostrando como ainda são jogadores do mais alto nível. Já o Real e Juve foi um jogo bem esquecível, nada demais. O Real venceu o jogo, acho que com uma certa dificuldade, mas sem perder muito controle. O Borussia e o Monterrey parecia que ia ser um confronto equilibrado, mas no primeiro tempo não foi tanto. O Borussia fez logo 2-0, mas os mexicanos voltaram com força no segundo tempo e honestamente mereciam ter levado o jogo para a prorrogação, mas no final o primeiro tempo decidiu a partida. E as quartas de final foram menos chocantes, bem, pelo menos em termos de resultados. No PSG e Bayern nós tivemos o Musiala sofrendo uma lesão terrível, muito preocupante, né, com a Copa do Mundo logo ali, mas tenho confiança que ele consegue se recuperar e entrar em ritmo do torneio do ano que vem. Em relação ao jogo, foi bem equilibrado, com o Bayern sendo o primeiro time em muito tempo a se impor sobre o PSG. Os franceses não conseguiram fazer o jogo que eles normalmente gostam de fazer, mas mesmo assim, com 1 e depois 2 homens a menos, o Paris venceu por 2-0. O Real e o Borussia foi um jogo bem sob o controle do Real, pela maior parte dele, mas nos acréscimos tivemos a emoção real da partida, com o 2-0 virando um 3-2, e o Dortmund só não empatou por causa de uma defesaça do Courtois no último minuto. Daí indo para os nossos brazucas, o Fluminense encerrou a jornada ao Hilal, com a ajuda da arbitragem, devo dizer. O juiz não marcou um pênalti claro sobre o Koulibaly, mas fazer o quê? De qualquer modo, nós tivemos um semifinalista brasileiro nesse Mundial, o que é algo que até considerava possível, mas muito improvável, mostrando a força do Brasileirão para o resto do mundo. A 6ª melhor liga do mundo. 6ª porque eu ainda acho a Liguinha melhor. Perdão. O Palmeiras, por outro lado, não teve muito sucesso. Tomou um sufoco do Chelsea no primeiro tempo, mas no segundo entrou mais no jogo e empatou a partida. Mas o erro do Everton matou o jogo, né? Uma pena. Mostraram que havia capacidade para vencer os ingleses e poderiam fazer uma semifinal brasileira com o Fluminense, mas fazer o que, né? Na semis tivemos o João Pedro dando um show. Quando disse que o Chelsea cresceu no mata-mata, grande parte disso foi ele. Ele veio como uma das contratações no meio da competição que a FIFA havia permitido, e ter um jogador fresquinho do nível dele faz muita diferença, né? Acabou não dando pro Flusão. Na outra semifinal, a minha alegria foi feita, com o Real Madrid se fudendo legal. O PSG reencontrou o Mbappé e humilhou ele e seu time. Fez o time satânico do Real Madrid parecer uma equipe comum, impressionante. Daí com isso tudo, né, o Paris veio pra final já dado como campeão. Afinal, o que a bosta do Chelsea poderia fazer, né? Bem, o Maresca soube claramente se adaptar a seu estilo de jogo e dar uma resposta tática contra o PSG, neutralizando o meio campo francês e outros jogadores importantes do time. Resolveram a partida já no primeiro tempo, fizeram o que achava que só o PSG conseguiria fazer e foram campeões do mundo com moral. O Chelsea sempre era um time com potencial para ser campeão do torneio, mas nunca era muito cogitado para isso, pelo menos para mim não. No final, sempre havia times que pareciam melhores para vencer deles, então é realmente fascinante vê-los conquistando essa taça. Engraçado, né? Os campeões da Conference e não da Champions que ganharam o mundo, né? É isso, pessoal.
Encerramos agora essa sequência sobre Mundial de Clubes. Agora olhar pra frente, daqui a um ano tem Copa do Mundo e as eliminatórias já estão na reta final. Então fiquem de olho no canal. Obrigado por assistir mais um vídeo e se inscrevam. Até mais.